Vamos lá? Meus irmãos, boa tarde a todos. Que Jesus possa oferecer para nós nessa tarde um ambiente de calma, de esperança, para que possamos, na esfera desse evangelho, evangelho de luz, verbo que comunica conosco através do amor de Deus e os ensinamentos do Cristo. Amor verdadeiro está contido nesse livro, mas é o amor compreensão, o amor entendimento, o amor aceitação. E hoje nós queremos pedir a todos que vibrem conosco para que possamos ser nutridos por essas leituras, que nós vamos falar do capítulo 14, sobre mães, sobre filhos, sobre parentela, e nós queremos então ungir as nossas almas dentro dessa compreensão para que possamos sair desse patamar de ignorância e buscar Jesus na família universal. É por isso que nós estamos aqui, desejando a todos essa esperança de dias melhores, porque ainda é essa nutrição que nós esperamos cada dia dentro do Evangelho, que está nos acudindo espiritualmente falando, moralmente falando. Nós precisamos buscar no conhecimento do que é Jesus nos nossos passos, e principalmente os passos vindouros, porque se não começarmos agora essa nutrição espiritual, desejando com bastante objetivo de acertar conosco mesmo nesse reajuste maravilhoso da nossa alma, nós vamos ficar perdendo tempo. Esse tempo para nós é valioso. Então, com mais essa dádiva dessa tarde, nós buscamos todos os corações, encarnados e desencarnados, para fortificarem conosco essa nossa decisão. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. É muito bom, mais uma vez, estarmos juntos, aqui estudando o Evangelho. Espero que estejam todos bem, porque nós também, graças a Deus, estamos. Apesar de a pandemia estar afetando a todos nós, nós temos fé e nós também temos esperança de que está tudo bem. Por quê? Porque nós sabemos que Deus está no controle. E isso para nós basta. Por isso que nós buscamos fazer a nossa parte. E de uma coisa nós temos certeza também, de que a vida verdadeira é a espiritual. E que nós estamos na material para estudar. Mas que a gente volta para casa, e a gente volta para a escola, e assim sucessivamente, buscando o nosso progresso. Buscando entender o sentido de irmandade. Buscando transformar os nossos corações, porque nós estamos aqui, porque nós acreditamos na doutrina espírita, porque sabemos que ela transforma o ser, ela liberta consciências, ela, naqueles corações frios e egoístas, ela vai moldando com o tempo, ela vai lapidando com o tempo, e esses corações antes egoístas, orgulhosos e arrogantes, passam a ser amáveis, afáveis e humildes. E nós vamos dar continuidade então no capítulo 14. Honrar a vosso pai e a vossa mãe. E hoje, como um item é muito semelhante ao outro, um completa o outro, nós vamos trabalhar dois itens. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E também o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Então vamos lá. E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo estava sentado ao seu redor, e lhe disse: Vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora, vos chamando. Mas ele lhes respondeu: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor,
eis disse, minha mãe e meus irmãos. Porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Olha que interessante. Quando nós observamos essas palavras, até os tempos atuais, nós ainda temos dúvidas do que o Cristo queria dizer com isso. Porque ele usava de muitas parábolas, simbologias. E dizendo isso, muitos acham assim, ele está menosprezando a sua mãe, os seus irmãos. Muitos também vão perguntar, o Cristo tinha irmãos? Né? Mas naquela época, os primos também eram tidos como irmãos. Então, toda a família, ali os primos e tudo, eram chamados como irmãos. Mas nós sabemos que a partir do momento que nós vamos, desde a literatura bíblica até os tempos atuais, com também a espírita, nós vemos que o Cristo desde pequeno apoiou a sua mãe, amava a sua mãe e seu pai. E com 12 anos de idade, isso nós vemos lá no livro Boa Nova, de Chico Xavier, nós vemos que ele com 12 anos de idade não queria se afastar dos seus pais, onde que a mãe sugere que ele fosse estudar com os sacerdotes. E ele diz assim para sua mãe, por acaso tem alguma dúvida da minha comunhão para com Deus? E chega até José e pede para que ele lhe ensine o ofício de carpintaria. E nós temos então a passagem dele desde os 12 aos 30 anos, ajudando no lar, ajudando a sua família. E Maria dizia assim, que ele aperfeiçoava os móveis da oficina. Olha só, ele ajudava a sua família a pagar os impostos, ele ajudava na união familiar. E nós temos uma passagem na Bíblia que comprova isto. Em um momento que o Cristo está segurando ali os livros bíblicos em uma sinagoga. E aí um dos que estavam assistindo diz assim, mas esse não é o filho de José, o carpinteiro? Olha só. E com isso nós vamos aprendendo com essas pequenas lições do Cristo, quando ele vem nos dizer assim, olha, esses que estão aqui também é minha mãe, também é minha irmã, também são meus irmãos, em Deus. Aí entra o próximo item para explicar isso para nós. O parentesco corporal e o parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão lhe fornecer um envoltório corporal. Mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Nós aqui na Terra, nós temos uma família material, digamos assim. Temos o pai, temos a nossa mãe, temos irmãos, temos tios, entre outros familiares. Mas isso é uma organização que nós temos aqui na Terra para que nós possamos auxiliar uns aos outros, onde que nós nascemos naquela família, aquele espírito, que não foi aquele pai ou aquela mãe que criou aquele espírito. Mas a união dos dois corpos, da mãe e do pai, deram a oportunidade ali, de um corpo material para esse espírito imortal, que ele é milenar. Ele já vem de muitas outras existências. Nós podemos lembrar também daquela passagem quando um anjo visita Zacarias. E ele vem lhe dizer assim, olha, você e Isabel, vocês terão um filho. E ele até duvida, porque Isabel era estéril. E então ele diz assim para Zacarias, olha, vocês terão um filho, e ele terá espírito e poder de Elias. Significa, Elias iria reencarnar ali como filho de Zacarias e Isabel, com o nome de João Batista. Por isso que o Cristo, naquele momento, ele se dirige a todos ali e identificando-os como seus irmãos. É por isso também que nós temos uma identificação muitas das vezes com outros espíritos que não são da nossa família.
E porque muitas das vezes também, no meio familiar, nós temos algumas desavenças. Será por quê? Todos nós somos irmãos em Deus, mas para reencarnar, a espiritualidade aproxima aqueles nos quais nós tivemos algumas desavenças no passado. E por isso mesmo nos coloca juntos na mesma família para que haja restituições, para que haja perdão, para que um auxilie o outro. É por isso que existe também tanta, às vezes, ingratidão. É por isso que nós vemos filhos que repelem os pais. É por isso que também, muitas vezes, vemos pais que repelem os filhos. Por que isso? Sentem alguma coisa ali que advém do passado. Mas basta lembrar de uma coisa que precisamos entender. Somos todos filhos de Deus. Todos nós somos seres espirituais. Neste mundo carnal, estudando. E para que possamos evoluir, é auxiliando uns aos outros. Ora, sendo pais. Ora, sendo filhos. Então, para com aquelas pessoas que temos essas dificuldades, que abracemos os filhos que nos repelem. Que abracemos os pais que nos repelem. Porque nós devemos lembrar de uma coisa. Um de nós dois foi o culpado em outra existência. Mas não precisa saber quem errou com o outro. Basta buscar amar o outro e perdoar o outro. Que bacana, Alexandre. É tão importante nós lembrarmos, recordarmos da presença de João Batista ao nosso Cristo Jesus. E lembrar também que Jesus não perdeu a ocasião de nos ensinar o que era bom para o nosso espírito. Então, nessa tentação que ele teve, de alguém perguntar para ele quem era sua mãe, quem são seus irmãos, porque estavam lá fora, tentaram desequilibrar a missão do Cristo. Que nem Maria, aqui tem uma passagem que fala, não estava assim conhecendo o valor do filho, da missão do seu filho. Mas João Batista foi o testemunho de tudo isso. Aqui fala bacana demais aqui, ó. Mas é preciso convir igualmente em que também ela, Maria, não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois jamais a viram seguir os seus ensinos em dado testemunho dele, nem dado, né? Como fez João Batista. Então é interessante lembrar desse caráter que o Cristo veio trazendo para todos nós, de acertar conosco em todas as nuances. Então ele não perdeu a ocasião, nem tempo de mostrar para nós o que era uma filiação de Deus. A permanência do homem da terra para ser filho de Deus, universalmente falando. Então, mas ele veio de uma família também como nós. Então é interessante ficar sempre lembrando e oferecendo o nosso patamar divino, que é o nosso interior, a chegada desse Cristo verdadeiro, para nós compreendermos o que é uma parentela difícil, para que aqui na carne acertamos a parentela espiritual. É o caminho, é a ponte que nós temos. Então essa parentela corpórea é para a gente cortar as arestas que nós, como o Alexandre falou, deixamos de fazer o certo num passado e talvez está muito perto de nós esse passado. Então tudo isso é possível, mas se nós aproximarmos das verdadeiras nuances dos ensinos de Jesus para conosco. Sabemos muito bem que nós louvamos Jesus, admiramos Jesus, falamos muito daqui para fora, da boca para fora, e nós precisamos avisar o nosso corpo universal, aqui da carne, todas as células, avisando que nós estamos aqui de passagem, que afinal todos nós sabemos que a hora que nós encarnamos já estamos em viagem para o plano espiritual da onde viemos. Então, nenhum gesto inseguro dentro da caridade para com o próximo vai ser lido pelo plano espiritual. Ele vai ficar anulado aqui conosco. E nós voltaremos para acertar, dando testemunho dessa filiação divina que Jesus apresenta para nós, dentro do testemunho que ele teve aqui conosco. Que sejamos então espíritos acordados para não só lembrar de tudo aquilo que nós temos que fazer,
fazer imediatamente para crescermos espiritualmente. Por isso nós estamos nas causas anteriores das aflições, porque nós não atendemos o chamado do Evangelho, que é o puro amor dividido entre as criaturas, amor compreensível, amor entendido para com todos aqueles que buscam em nós algo de melhor. E nós temos que entender a necessidade do próximo através das nossas, porque quando eu estou atendendo a necessidade do próximo, significa que eu estou desenvolvendo as nossas necessidades. E Jesus então possa nos ensinar a ser pai, mãe, irmãos, para ser um todo na vida universal que Ele nos espera. É interessante observar como era antigamente. Antigamente os pais deixavam então seus filhos ao cuidado uns dos outros, ao cuidado dos irmãos mais velhos. O próprio pai fazia para com isso porque ele tinha de sair para trabalhar. E naquela época, os casais tinham muitos filhos. E ficava a cabo ali os cuidados, né, dos irmãos mais velhos. E é por isso então que nós também aqui na Terra, é da mesma maneira. Deus faz da mesma forma. Deus faz com que nós aqui estejamos uns pelos outros. Os irmãos mais velhos cuidando dos mais novos. E também os irmãos mais imperfeitos cuidando dos outros, que estão perto ali em questão de evolução espiritual, para que possamos aprender juntos, caminhando juntos. É por isso que os pais aprendem com os filhos aprendem com os pais. Nós, espíritos imortais, viemos de outras existências. E nós então temos um tantão de erros, acertos também, mas por enquanto mais erros. E quem vai nos ajudando a conseguir mais acertos é aquela família que nos abraça como filhos, mas aquela que nos abraça como filhos de verdade, que busca nos educar, que busca realmente ali fazer com que aquele filho consiga ir domando as suas más inclinações, ensinando a respeitar os mais velhos, a respeitar todos aqueles que estão à nossa volta, a não roubar, a não matar, a ser pessoas honestas, a buscar a sua dignidade, a serem fortes para conseguirem, no mundo, constituírem família, trabalhar e poder, consequentemente, auxiliar uns aos outros. Assim como nós também vemos essa irmandade, é tão bonito também ver quando um irmão mais novo passa a responsabilidade para o irmão mais velho. Nós vemos lá o caso de João Batista, depois que João Batista batiza o Cristo. E o Cristo estava indo ao longe. E aí 2 discípulos de João chegam a ele e lhe perguntam: quem é aquele? Então ele explica para os seus discípulos que aquele é o Cordeiro de Deus, que veio para acordar todas as nações. E ele ainda complementa: e ele precisa crescer, e eu diminuir. E é a ele que vocês devem seguir. E essa lição é para todos nós. Nós que somos irmãos mais novos. Nós temos muito que aprender com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Que maravilha, Alexandre. Eu encanto com a obra do Chico, mas não endeusando o Chico Xavier. É pelo garimpo que ele fez do espaço invisível, trazendo materializado para nós tantas verdades através do Evangelho. Eu encontrei aqui no Caminho, Verdade e Vida a leitura chamada Parentela. Olha que maravilha. É a 62. Então vem falando assim: e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirija-te à terra que eu te mostrar. Isso é Atos. Aí Emmanuel, maravilhosamente, encontra a mão do Chico e traz meia página para a gente, que fala tudo que nós já falamos aqui agora. Só que nós falamos e não agimos para complementar dentro dos nossos atos as atitudes que o Cristo nos espera. Então ele fala assim: nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições da ordem religiosa.
Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sob o mesmo teto. Olha o valor de um teto, onde a viga mestra que nos acode é Jesus Cristo em ação. Então, entre a terra que nós pisamos e o teto que nós usamos, acobertando o nosso corpo e também a nossa alma, está a nossa responsabilidade. Então, ali está falando que os próprios inimigos, adversários, vêm conosco para abraçar diuturnamente, para acertar conosco. Olha que dádiva de Deus para conosco. Fazer com que reencarnamos dentro do grupo do reajuste. Então, a encarnação, ela encontra nós onde estivermos. Não adianta fugir do que fizemos no passado. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos da família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas. Está muito claro, né? Por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-as na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria parentela, mas a parentela converter-se-á mais tarde nas santas expressões da família. Então, gente, vamos acudir o nosso coração dentro dessa família carnal que nós estamos, formando outras famílias, dos vizinhos, dos transeuntes da nossa rua, daqueles irmãos que limpam o nosso quintal, que limpam a nossa rua, aquele que visita o nosso coração até em horas oportunas. Nós temos condição de entender tudo isso, formando a expressão familiar eterna, né? Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos desavisados. Aí está o nosso campo de trabalho. Ver que o outro é desavisado, então avisar todos eles com o nosso comportamento diferente. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera da maledicência, de incompreensão da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto assim o aprendiz fiel estará exortando-a sem palavras a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. Olha que oportunidade que nós temos quando a gente passa os olhos nessas letras, ajuntadas pelo amor de Chico, que nada mais nos mostrou do que o amor puro no sentimento da compreensão com a humanidade que o procurou. E nós estávamos lá sempre. Esse nosso candidato que Jesus mandou para nós, que já veio pronto, que veio nas entranhas da sua alma, sabendo o que deveria saber entre os nossos flagelos, com certeza ficará muito mais feliz se nós estivermos mudando, mas transformando verdadeiramente alguns discípulos pequenininhos diante dessas leituras que ele nos deixou. Então, hoje, 16 de maio, ainda estamos no mês de Maria, essa que trouxe Jesus para nós. Estou lembrando aqui, quando Chico recebeu aquela foto de Maria, que 10 vezes ou mais ele conseguiu retratar falando para quem estava desenhando. Então ele falava para nós que ela já estava naquele ponto, naquela maturidade de levar no Vale do Suicídio a sua presença, para que aqueles coxos e caídos despertassem um tanto mais. E nós ainda somos coxos e caídos também. E Nossa Senhora, com certeza, trará para todos nós essa verdade divina de crescer dentro de nós, se nós atendermos esse chamado através dessas leituras sobre parentes, sobre família, sobre irmãos e sobre tudo aquilo que o amor nos diz em favor de nós mesmos. Muito bom.
Assim como nós vemos o respeito que o Cristo tinha para com a sua mãe ali terrena, que abraçou a causa de aceitar o Filho de Deus, nosso irmão mais velho, caminhar por essas terras através de seus cuidados. Que nós também tenhamos Nossa Senhora cuidando de nós, que oremos para ela e que peçamos para que ela cuide de nós. Mas que lembremos de uma coisa: para que ela cuide bem de nós, ela também espera que nós cuidemos bem também uns dos outros. Porque assim como o Cristo, ele alimentou, ele cuidou, ele curou, ele multiplicou pães, nós temos essa capacidade. Desde poucos pães a milhares de pães. Assim como aquele pão que a gente consegue compartilhar na porta de nossas casas, até mesmo aos milhares de pães que o empresário consegue multiplicar quando ele paga os salários de seus funcionários. E assim cada funcionário dele tem a sua dignidade de poder seguir adiante, tendo condições de ali estar mantendo a sua família. É por isso que todos nós estamos uns pelos outros. E o Evangelho vem nos ensinar assim: Deus está sim ao alcance de todos. Mas como que Deus se manifesta para nós? É através da mãe, é através do pai, é através do irmão, é através do amigo. E também através daquele estranho que se manifesta e nos traz um prato de comida e um pão. E olha para nós com piedade, como entendendo realmente que somos irmãos de verdade. Muito bom. Graças a Deus, né? Vamos elevar as nossas mentes ao nosso Senhor Deus Pai e agradecer mais essa oportunidade que estamos tendo aqui de poder estudar um pouco mais o Evangelho e, além de estudar, também buscar interiorizar tudo isso, porque é isso que transforma os corações ávidos pela felicidade verdadeira do Espírito. Sabedoria das leis de Deus em nossos corações. Um abraço a todos e que assim seja. Jesus nos abençoe sempre, né?